que é o GIA em si, sabe? Qual o propósito do GIA? Tá. O GIA, esse nome, GIA, é uma sigla que quer dizer Grupo de Interferência Ambiental. Ele surge por volta de 2001, 2002, principalmente por estudantes da Escola de Belas Artes aqui de Salvador, Bahia. E essas pessoas estavam na universidade, existia um circuito de artes visuais super restrito na época, poucas galerias, os museus não eram muito receptivos para a produção de jovens artistas. E, ao mesmo tempo, existia também uma inquietação e uma cena que estava aparecendo no restante do Brasil, pelo restante do mundo, de grupos que estavam empenhados em atuar no espaço público mesmo, no espaço público como lugar para atuação artística, né, para as expressões artísticas. Então, essa galera, que era uma turma da escola, bastante crítica, já fazia algumas performances, algumas brincadeiras criticando a estrutura da escola. Por exemplo, alguns dos integrantes, já quando entraram na faculdade, já fizeram um manifesto pelo enterro do bebedouro que não estava funcionando na escola. Ah, sim. A gente tem que lembrar que era a época do governo Fernando Henrique, final do governo Fernando Henrique Cardoso. Vocês provavelmente não viram, né? Mas Ah, podem ter não. essas brincadeiras, né? De repente a gente viu que um modo de atuar a partir dessas desse pouco espaço era fazer trabalhos que fossem mais voltados para o espaço público, para que não dependessem dessas estruturas institucionais. O GIA surge nesse contexto. Então, o grupo de interferência ambiental, esse termo ambiental, ele é criado por um artista muito interessante, que vocês deveriam procurar saber mais, que é um cara chamado Hélio Oiticica, que é um artista do Rio de Janeiro. Pois bem, então, com essa influência, o grupo vai começando a fazer ações que passavam pelas artes gráficas, produção de cartazes, ou performances na rua, ou ações de interferências na estrutura do mobiliário urbano, como pontos de ônibus, cercas, e por aí vai, né? Então, o grupo ele acaba questionando muito também a estrutura da rua, a convivência coletiva, né? O modo como as pessoas se relacionam. Muito em diálogo também com o espaço de Salvador, que era onde a turma toda morava e vivia, né? Aqui eu tenho uma pergunta. Desde quando ele existe, o Grupo GIA? Tá. Ele começou mais ou menos em 2001 para 2002 e ainda está atuante, tanto que tem esse livrinho aqui, ó, quem quiser saber mais, que foi lançado muito recentemente, comemorando os 20 anos do grupo. Como vocês tiveram a ideia de criar o GIA? Certo. Vocês lá pensaram, foi como? Eu acho que foi menos uma ideia e mais uma necessidade, tendo em Ah, vista que, na época, existia muito questionamento sobre o acesso às estruturas de apresentação das artes convencionais, né? Então, quando a gente pensa em pintura, escultura, essas linguagens mais tradicionais, a gente não consegue deixar de pensar no lugar onde essas peças elas estão, que exige uma estrutura técnica muito específica, precisa ter bem acomodado, o espaço precisa ser climatizado, precisa de uma parede de tal modo, tal modo. Então, dentro do próprio ambiente das artes, tem muito questionamento nesse sentido. Não é à toa que a gente hoje, que surgem naquela época e hoje são figuras muito reconhecidas no mundo das artes, uma série de pessoas que vieram do grafite, da pichação,
do que a gente chama de Uhum. street art ou arte urbana, porque são pessoas também que vão começar a ser aceitas dentro do sistema das artes, mas que elas vão começar a pensar um outro modo de acomodação dessas linguagens no espaço público. Mas na época era uma coisa assim bem que dialogava muito com a ilegalidade, com a discussão sobre patrimônio privado, porque mesmo que você esteja em espaço público, às vezes você está colocando essas obras em muros que pertencem a alguém, e também isso nos faz questionar muito os princípios da nossa sociedade, né? Se a sociedade ela deve ser mais coletiva, se ela deve ser mais privatista, pensar o cidadão como consumidor ou proprietário de algo, ou não. Então o grupo era mobilizado muito por essas críticas.